O Supremo Tribunal Federal proibiu o uso do amianto no Brasil. Biosfera no Ar, pela sustentabilidade do planeta. O amianto, ou asbesto, é uma fibra mineral natural sedosa e por sua abundância na natureza e principalmente pelo baixo custo, tem sido largamente utilizado na indústria. E a Organização Mundial da Saúde alerta: esse mineral, usado principalmente na fabricação de telhas e caixas d'água de fibrocimento, causa câncer e mata mais de 100 mil pessoas por ano no mundo. O Brasil, até então, estava entre os 5 maiores utilizadores e fornecedores de amianto do mundo, com uma produção média de 250 mil toneladas por ano. E Aldo Vicentim, trabalhador, foi uma dentre as milhares de vítimas que sofreram com doenças como câncer no pulmão, causado pela inalação dessa fibra. Ele faleceu aos 66 anos de idade. Ele nunca ouviu falar em que amianto era prejudicial à saúde. A época que ele trabalhou foi de 1964 a 1968. Ele trabalhava no almoxarifado. E lá era muito pó. Ele recebia mercadorias, ele entregava e era muito pó constante, o dia inteiro. E aquilo incomodava. Os donos da empresa já sabiam, né? Não fizeram nada, não deram nada de proteção. Depois que ele se aposentou, ele resolveu exercer a profissão de direito, né? E foi aí que ele encontrou um amigo e convidou ele para participar de uma associação que ele estava fundando, que o pessoal estava adoecendo. Então ele passou a conhecer todas as doenças, o sofrimento das pessoas, né? Então ele dava graças a Deus, chegava em casa assim, graças a Deus eu sou o único que não tenho nada. Mas só que não foi verdade, né? Daí um tempo veio à tona. Teve um dia que ele saiu e a hora que ele voltou tão cansado que ele não conseguia nem abrir o portão. No mesmo dia ele foi no Dr. Vilto, que cuidava do pessoal, né? E fez o raio-x. Quando ele fez o raio-x, o pulmão esquerdo não apareceu. Já estava todo tomado pelo derrame pleural. Receber um diagnóstico de mesotelioma é receber uma sentença de morte. E foi isso que ele sentiu quando ele recebeu. Aí ele faleceu com menos de 3 meses, da descoberta até o falecimento. Mas e onde começou essa história? Por que o amianto se tornou algo tão comum e tão prejudicial à saúde? Tem-se evidências de que o homem primitivo já conhecia esse mineral. Ele utilizava, pela facilidade de retirar essas fibras ou esses cabelos da pedra, ele juntava ao barro e transformava isso nos seus utensílios domésticos para cozimento dos alimentos. E a Revolução Industrial vai buscar nesse mineral o que ela precisava, o isolamento das máquinas, o isolamento térmico e para, inclusive, conter também o calor. Ele foi usado em torradeiras, secadores de cabelo, refrigeradores. Agora, o que foi a grande revolução no setor da construção civil quando se juntou ao cimento e se descobriu que ele se transformava numa liga, num material tão resistente que tinha uma durabilidade eterna. Só que, ao mesmo tempo que esse produto é durável, ele também vai, ao ser inalado ou ser ingerido, ficar no corpo humano causando danos. Nós não temos mecanismos naturais de eliminação dessas fibras, que são principalmente inaladas e que vão para o pulmão. E daí advém o câncer como uma das doenças relacionadas ao amianto. Asbestose e mesotelioma, nomes difíceis de pronunciar, mas que se tornam comuns na vida de muitas famílias que entram na batalha contra o amianto. A primeira doença descrita na literatura médica é a asbestose. O que é a asbestose? É o endurecimento progressivo, do parênquima pulmonar, do tecido pulmonar, e diminuindo a elasticidade desse órgão, que tem como característica
isso enchendo e esvaziando. E à medida que isso vai perdendo essa capacidade elástica do pulmão, esse pulmão de pedra que vai se transformando, a respiração humana vai ficando cada vez mais difícil. E se chega a uma doença muito rara, que até então pouco conhecida, chamada mesotelioma. É um câncer, é uma doença maligna, e que ela vai se alojar na pleura, que recobre o pulmão. Esse é o câncer chamado câncer do amianto. Por isso que em todo mundo se começou a fazer campanhas pelo banimento do amianto, por não existir nenhum limite seguro e nenhuma dose que você poderia dizer, olha, abaixo disso não há risco. Há risco, qualquer exposição é danosa. O amianto é super resistente, não pega fogo, tem durabilidade eterna, tem um ótimo isolamento térmico e acústico. Com ele se faz telhas que não quebram nunca, entre outras matérias. Parece uma maravilha, só parece. Independente de tudo isso, o amianto é um perigo para a sociedade e há alternativas sustentáveis para ele. Hoje você vai conhecer Vida Telha, uma empresa que fabrica telhas ecológicas com tecnologia 100% nacional a partir de matéria-prima que poderia simplesmente parar no que a gente ainda chama de lixo. Então vem com a gente para conhecer. Hoje nós temos uma necessidade muito grande do reaproveitamento das matérias-primas, né? E a Vida Telha surgiu com essa opção nova no mercado do segmento de telhados. Agora, Ricardo, a gente sabe que o amianto, gente, está proibido, fechou, está proibido em todo o Brasil. Então, a Vida Telha é mais uma dessas alternativas que não utiliza esse tipo de matéria-prima. Então, qual que é a matéria-prima para o desenvolvimento do trabalho de vocês, do produto de vocês? Olha, a Vida Telha ela tem como alternativa a utilização de plásticos na produção. A produção mundial de plástico é de 150 milhões de toneladas por ano, o que dá uma produção de 25 quilos por pessoa. É muita coisa. Imagine se todo mundo desse uma destinação correta para esse descarte. Mas enquanto isso não acontece, busquemos alternativas para sua destinação menos danosa ao meio ambiente. Realmente possível a gente ter um material que seja de qualidade, seguro e que não precisa usar uma matéria-prima cancerígena, por exemplo, né? Então a gente tem soluções de fato no nosso país. Que são bem mais eficientes, né? Além de retirar do meio ambiente esses materiais que seriam descartados em aterros sanitários ou lixões clandestinos também. Então a gente faz a utilização desses materiais. Então, ou seja, mostra pra gente qual o material que resulta nesse produto aqui. Vamos lá. Quer mais um dado interessante? Lá vai. Um estudo feito pela revista Science estima que no mundo já produzimos 8,3 bilhões de toneladas de plástico. Cerca de 60% desse material produzido desde a década de 1950 foi parar em lixões e aterros. E você sabia que o plástico demora uns 200 anos para se decompor? Ou seja, estamos convivendo com esses bilhões de toneladas. Mas é possível usar esse material de diferentes maneiras. Então tudo começa por aqui, Ricardo. Exato. Esse material chega aqui como? Como que é a parceria com vocês, com as empresas? Vem de reciclagem? De onde que vem? Bom, hoje nós temos parcerias com empresas de embalagens, né? Então, durante esse processo de produção deles, existe um descarte das aparas e também de bobinas que são descartadas ou por erro de impressão ou que estão fora de alguma especificação técnica. Esse plástico vem para cá limpo e livre de odores, já que nem chegou nas mãos dos consumidores por estar fora dos padrões da indústria. Ele é selecionado e passa pelo processo de trituração e moagem. Então a matéria-prima, ela sai assim. Olha só. É somente plástico. Tudo plástico. Não tem odor. Daqui ele vem para o processo da produção dos pacotes. Sim. Então nós temos
A manta de alumínio, no caso, esse material nós mandamos produzir. Esse é o único material que vocês mandam produzir? Isso. Ele também é proveniente das aparas da indústria de embalagem. Esse material que eles estão cortando agora é um poliéster, né? Porque esse material vai para prensa. Depois é despejado esse material. Tem uma medida? Sim. Porque são dois... Cada balde desse são 10,3 kg, né? Então, as telhas saem sempre com a mesma espessura. Pode ter uma variação de até 1 milímetro para mais ou para menos, né? Mas o peso dela é sempre o mesmo. Depois tem o processo de colocação do polietileno, que é um dos nossos diferenciais. Então, esse polietileno, ele faz com que a telha não fique com aspecto de material reciclado. Esse é um material que vem também do processo de reciclagem? Também, é um dos materiais que nós mandamos fazer, porém, os grãos, eles são reaproveitados. Quanto vocês conseguem fazer por dia, Ricardo? Olha, em média, a gente tem uma produção de 60 a 70 telhas diárias. Cada telha tem 2,20 metros de comprimento, 92 de largura, a espessura entre 6 e 7 milímetros e o peso 12 quilos. Biosfera de volta. Será que as telhas ecológicas se equiparam à resistência do amianto e ganham aí a corrida pela sustentabilidade do planeta? É o que nós vamos conferir agora. Nosso material, a matéria-prima dele só não é mais retirada da natureza, né, para a produção. Então, assim, isso não diminui a qualidade do material e nem a resistência. Muito pelo contrário. A telha, ela tem, por ser plástico, uma resistência muito maior do que a telha convencional encontrada hoje no mercado. No caso de uma chuva de granizo, ela não fura, não quebra, não trinca. Ele também tem a questão do isolamento térmico. Ela é semiacústica porque ela não propaga som. Então, comparando com uma telha convencional, ela tem uma série de vantagens. Então vamos fazer um teste? Vamos ver se ela aguenta 53 quilos? Se quiser subir na telha, pode subir. Olha, gente, então eu acho que aguenta granizo sim. Com certeza. As telhas ecológicas não quebram e nem deformam, mesmo com o carro da nossa equipe passando sobre elas. Mais um motivo para deixarmos de usar as telhas de amianto. Além de problemas para a saúde humana, o uso do amianto causou sérios problemas para o meio ambiente. As escavações para extração desse minério causaram danos irreversíveis à natureza. Bahia e Goiás são exemplos disso. Nós temos algumas chagas, que eu chamo, algumas chagas ambientais provocadas pela indústria extrativa. Por exemplo, nós temos uma mineração que foi em Bom Jesus da Serra, na Bahia. Foi a primeira mina em exploração comercial do país. Ela durou de 1939 a 1967. Fica lá no sudoeste da Bahia, perto de Vitória da Conquista. Aquilo é uma cratera a céu aberto, num bioma que a água é extremamente escassa, né? Que com essa exploração se atingiu o lençol profundo. E essa água hoje, ela aflorou nessa cratera, formou um cânion, é uma água que não se pode utilizar, ela é imprópria para o consumo humano e que está ali, numa região tão carente. Em Goiás, onde a mineração ainda está em pleno vapor, começa já a ser desativada aos poucos, mas nós temos ali, na Serra da Canabrava, algumas crateras de profundidades em torno de 150 a 200 metros. A recuperação ambiental ali como vai ser isso, né? Como é que você vai recompor a natureza ali? Cerca de 70% das pessoas que estão expostas ao amianto no ambiente de trabalho caem doentes.
Mas também 30% das pessoas que ainda consomem esses produtos por serem muito mais baratos também podem ter sérios problemas de saúde. Isso porque as caixas d'água ou telhas, por exemplo, têm uma fina camada externa de cimento, mas com o tempo ocorre o desgaste e esses produtos vão liberando as fibras no ambiente. Na fase de instalação de uma telha, por exemplo, é comum que ela seja perfurada. A poeira que se solta é altamente contaminante. Muita gente também passa a vassoura ou outros materiais abrasivos que acabam desgastando ainda mais os produtos e liberando o pó. O consumidor, quer dizer, aquele consumo consciente, isso vai ter de acontecer, olha, tá? Esse produto é perigoso, não vai ser mais vendido, enfim, tá? Agora, e o que já está instalado? Como é que vai ser isso? Onde se consome esse produto? Onde mais se utiliza? São as regiões mais pobres das cidades, né? Porque quem tem opção, quem pode, evidentemente vai optar por um material mais nobre. Agora, onerá-la para que ela retire, para que ela remova de maneira adequada e faça a destinação final, eu acho impraticável. Claro que você deve estar se perguntando o que as pessoas que tiveram câncer receberam de apoio das empresas onde trabalhavam. O que Aldo Vicentim e Gisélia Vicentim receberam de uma das maiores fábricas de amianto do país. Nada, ignorou totalmente. Da empresa, nada. Pelo contrário, já até disse que não é, né? Mesmo com tudo provando, com todo o diagnóstico, com o material em mãos, mas... Infelizmente, o Brasil enfrentou um dilema por anos: proibir ou não proibir o uso do amianto. Aqui as coisas funcionam da seguinte forma: os interesses econômicos e o lobby das indústrias prevalecem por anos, mas entidades que apoiaram os trabalhadores e o Ministério Público não desistiram da batalha, venceram, mas a luta continua. Pra vocês terem uma ideia, nós temos apenas em todo o Brasil um único sindicato de construção civil de São Caetano do Sul, que é nosso aliado. Os demais estão todos, né, junto com a indústria, fazendo coro com a indústria. São financiados, inclusive, os seus membros recebem recursos da indústria para viajar o mundo todo, para falar das benesses do amianto brasileiro. Então, a necessidade de representação, a necessidade de ter um espaço de articulação fez com que trabalhadores humildes, que nunca tinham sido militantes, e que acabam assumindo esse protagonismo na luta anti-amianto. Depois de anos de luta, levantando problemas causados pelo amianto, a proibição foi uma conquista. Mas ela é só o começo. Devemos continuar dando visibilidade à saúde dos trabalhadores expostos e continuar cobrando para que a lei seja efetiva. Então vamos juntos dizer não ao amianto e respirar livre deste mal. Viu como vale a pena continuar lutando pelas causas que acreditamos? Qual é a sua? Conte pra gente. Tchau!